O mercado imobiliário é feito de histórias e hoje nós vamos conhecer algumas das melhores delas. Fica comigo e acompanhe essa entrevista com esse entrevistado mais do que especial. Olá, eu sou Adriana Saman e no episódio de hoje nós vamos conversar com Plínio Gonzaga Filho, um cara atuante, um agente do mercado que há 40 anos contribui para o movimento do segmento imobiliário em Curitiba, que é dono da Gonzaga Condomínios e que hoje eu tenho o prazer de receber nessa mesa para uma conversa que é única, né? Como esse cara que eu conheço, que além de ser um grande profissional, eu tive o privilégio de me tornar uma grande amiga também. Espero que você confirme essa informação. É verdadeira, Adriana. Aliás, o prazer é todo meu. Eu que agradeço você ter me convidado para a gente conversar, que é sempre um prazer conversar com você. E sobre o mercado imobiliário, né? Que é uma coisa que vem de família, né? Eu trabalhava com meu pai e minhas irmãs, lá na Gonzaga Imóveis, que é uma empresa que já fundada em 54, então tem 80 e poucos anos, né? Então eu trabalhava com eles, aí estamos aí. Pode perguntar o que você quiser. Então vamos lá, vamos começar esse bate-bola, Plínio. Eu fico muito à vontade, né, com você, te agradeço você ter aceitado esse convite. Eu acompanho a tua trajetória, assim como você foi um dos caras que mais me ajudou quando eu cheguei em Curitiba, não vou negar isso, né? Desde da época ali do Tuco, como era o nome daquele publicitário? O que fez a logomarca? O Google? O Google, Nossa. Isso! Que não é o Google, mas é o Google. E você me apresentou generosamente foi me colocando aqui ali em contato com as primeiras pessoas com que eu me relacionei nesse mercado. Então, isso eu tenho num lugar muito especial aí da minha trajetória. Eu me lembro que você trabalhou na Câmara de Valores Imobiliários também, Foi. Né? Você me apresentou o Sérgio, ele falou, eu tenho uma salinha aqui, um telefone, que era telefone fixo ainda, né? Porque nós somos tudo velho. Mas foi muito legal, assim, sou muito grata. Ainda passei esses dias na Paula Gomes, aquela casa tá derrubada, eles demoliram. Nossa, me deu uma nostalgia. Falei, gente, olha, a coisa tá passando de um jeito que a casa onde você começa tudo foi demolida, sabe? Traz uma certa poesia, assim, pro... O mercado imobiliário, ele é constante, né? Ele é uma mudança constante, né? Então, realmente, os endereços antigos mudam, as imobiliárias mudam, a maneira de atuar no mercado, tudo muda, né? Mas você disse que eu te ajudei a entrar no mercado. Na verdade, você que ajudou muita gente, Adriana, porque quando você veio não existia nenhum profissional de marketing imobiliário, sabe? Você foi um dos primeiros, uma das primeiras, tá? E eu me lembro de eventos que você tentava fazer, feiras, você juntou um monte de jardineiro uma vez. Sim, quando eram ali no Barigui, né? No Expo Barigui. Não, era no Estação. A gente Estação, isso inventava mesmo. Umas coisas diferentes para chamar atenção, né? Mas veja, agora, como você estava dizendo, são 20 anos que você tem um nome respeitável no mercado, né? Tem muitas construtoras que naquela época que se vendia prédio em 15 dias, um mês, eles diziam isso, eu nunca acreditei. Mas depois que você me mostrou que foi verdade, pelo menos aconteceu isso. Sim, né? Sim, foi um case, assim. Mas eu agradeço, mas eu quero saber de você. Tá bom, né? manda. Vamos focar aqui. Me conta um pouquinho do Plínio antes de entrar nesse mercado, né? É uma responsa, é o peso de um nome. Acho que seu pai é o segundo Cresce do estado, né? O primeiro... Eu sei que é um dos primeiros, né? Na verdade, quando meu pai começou a atuar, não existia Cresce. Olha isso. Uhum. Não existia. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis foi fundado depois, né? A profissão foi regulamentada, nem me lembro quem foi o presidente, é capaz que tenha sido até o Figueiredo. Então, as pessoas trabalhavam... Curitiba era uma cidade de 80 mil habitantes, sabe lá. Sim. Então, o Cresce da empresa do meu pai, se não estou enganado, é 38. E o Cresce do meu pai é um dos primeiros, porque, inclusive, ele foi um dos primeiros presidentes do Cresce, também do Conselho. Né? E
as pessoas diziam para mim, na época que eu trabalhava com meu pai, né? E até hoje, né? As pessoas que sabem que a gente é do mercado imobiliário dizem que eu nasci no mercado imobiliário. Não é verdade, eu nasci numa maternidade, como todo mundo, entendeu? No leito 42. Não foi... Não foi dentro de uma imobiliária, não né? foi dentro de uma Sim. imobiliária. Mas, realmente, o pai tinha um nome muito forte, a empresa tinha foi presidente de várias entidades, né? E aí eu me formei, na época de faculdade, eu me formei em comunicação social, e o meu tio, o Roberto, que trabalhava com meu pai também, veio me chamar para trabalhar com eles. Mas só um parênteses, vamos lá, vamos pegar a tua história. Não, eles eram meus parentes mesmo. Sim, eu sei. Não é parênteses, é parentes. Tá. Sim. Então, ótimo, porque essa é a alma do publicitário, né? É um cara rápido, que pega as palavras, que brinca com as palavras. E eu conheço, né, até pela nossa amizade, um outro viés teu, que nós vamos falar mais tarde, mas que brinca muito bem com esse lugar mais subjetivo, mais lúdico, mais divertido da vida, né? E eu fico imaginando, né, para você que nasce com essa verve, com esse talento inato e faz comunicação social como eu, né? Somos publicitários por natureza, por formação. E aí, né, se vê convidado ao mercado imobiliário. Como é que é isso? Você escolheu comunicação por quê? Poderia ter escolhido advocacia, administração? Por que você foi parar num banco de comunicação social? Na verdade, eu até tinha passado na faculdade de administração, para a alegria do meu pai. Claro. Né? Passei lá na Católica, mas fiquei 6 meses e aí percebi que não... Apesar de trabalhar com administração de empresas, né? Porque a imobiliária é uma empresa onde você, além de vendas, você tem que cuidar da parte administrativa, tem muitas atividades dentro da imobiliária, né? Mas naquela época eu ainda pensava, como todo adolescente, né? Eu pensava em publicidade, eu gostava muito de escrever, sempre gostei de escrever, né? Mas era um ramo muito mais complicado que hoje em dia. Hoje em dia a comunicação não depende, como antes, de um canal. Hoje em dia, se o cara quer ser um comunicador, ele monta um canal de sucesso que nem é no Nacast aqui. Já pensou? Não é verdade? Não estamos nesse lugar, mas... Não, mas, quantas pessoas já deram entrevista, quanta gente acompanha. Sim, é um lugar de diálogo, né? Eu sempre digo, é um lugar da conversa, para a gente poder conversar de uma forma diferente sobre esse mercado. Né? Até minha filha falou, quando eu disse que vim aqui, ela falou, você vai no Nacast, pai? Eu disse, você conhece? Ela disse, conheço. Olha só. Então, tem muita gente do mercado que conhece, assiste, né? Porque a forma de você aprender sobre a sua atividade profissional ou descobrir o que está acontecendo no mercado é ouvir as pessoas que fazem isso, né? E aí você entra para o mercado imobiliário, né? Daí eu me formei em publicidade, tentei trabalhar, até nós comentávamos aqui, trabalhei no Banestado com produção de vídeo e tudo mais. Mas daí o Roberto me convidou, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, peguei várias atividades lá na Gonzaga, a Gonzaga a gente começava como corretor. Era o começo. Aí cheguei para o meu pai e perguntei, pai, como é que eu faço? Ele disse, eu não sei, eu já tenho muita coisa para fazer. Você sobe lá naquela salinha com os corretores e aprende lá. Então, naquela época, a gente entrava na sala onde estavam os corretores de plantão e aprendia a profissão, vendo os outros trabalharem. Sim. Depois, efetivamente, você ia e tirava o Cresce, né? Sim, fazia todo o ritual até se tornar um profissional, né? Sim. Consolidado. Sim, daí tirava o Cresce e tudo, mas você aprendia vendo os outros fazendo. E o que você... Inclusive, só um minutinho. Sim, vamos lá. Um parêntese, porque a Gonzaga sempre foi uma escola mesmo do mercado imobiliário. E teve muitas imobiliárias, muitas mesmas, que saíram de lá.
E por que você acha? Por que a Gonzaga teve esse papel? O que foi que ela fez de diferente? O que transformou esse nome numa referência tão forte dentro da nossa cidade? Eu acho que meu pai, ele era muito empático e realmente ele se relacionava muito bem com as pessoas, sabe? Então ele conseguiu conversar, muita gente deixava os imóveis lá. E os corretores, a gente tinha normas que hoje em dia deveriam ter até hoje, né? Então, quando o imóvel entrava, eu aprendi tudo sobre leis, sobre mercado imobiliário, registro de imóveis, de tal forma que alguns clientes até achavam que eu era formado em advocacia. Né? Como é que você sabe disso? Então, eu disse, trabalhando como corretor. Sim, na prática. A primeira coisa que a gente tinha que fazer era ler tudo que era registro de imóveis que parasse na mão, né? Sim, só isso já era uma escola, era um livro acadêmico quase. E a gente, para entrar no plantão de vendas, tinha que trazer uma opção de um cliente, né? E aí o seu Jair de Lara, que era o nosso gerente, dava uma olhada se o imóvel estava tudo documentado. Então, na Gonzaga sempre só se trabalhou com imóveis Regulamentados. totalmente documentados, né? E é isso. E a Gonzaga também trabalhava de domingo a domingo, não tinha feriado. Lenha mesmo, o pessoal não tinha descanso, o pessoal a fim de trabalhar. Era realmente, e a empresa tinha um público bom, tinha uma clientela boa, era muito ativa, o grupo de corretores também era muito bom, era uma empresa bacana. E aí você fica, né, um tempo, eu lembro que quando a gente se conheceu, você tinha a Gonzaga Loteamentos, né? Não, daí foi outra história. O que aconteceu é que surgiu a oportunidade. Meu pai tinha um terreno grande e ele leu no jornal que a prefeitura de Curitiba estava tomando a iniciativa de fazer novos loteamentos em Curitiba em parceria com a iniciativa privada. Então, a prefeitura entrava com uma liberalização dos imóveis, né? Sim. No sentido de... Porque loteamento e condomínio é muito lento, sabe? Aqui em Curitiba também. E, na época, eles tentaram agilizar o processo. Tanto é verdade que isso aconteceu, nós estamos falando em 1990, fazia muito tempo que não se fazia loteamentos na cidade, justamente porque era muito complicado naquela época. Então, eles inclusive, esse não foi a prefeitura de Curitiba da época, de 90, que aplicou aqui, mas era uma ideia que veio lá de Minas Gerais, que tinha dado certo lá, em Belo Horizonte. E Curitiba tinha muitos terrenos, realmente facilitou muito a vida de muitos loteadores e tudo mais, né? E agora está tudo complicado de novo, né? Demora 5, 6 anos para aprovar um loteamento, o que é uma pena, né? Eu me lembro que eu participei de um congresso de loteadores lá em São Paulo, que agora não me lembro qual era a entidade que conseguiu levar inclusive funcionários da prefeitura lá no congresso, para eles verem como funcionava, se não me engano era a Elo, o sistema lá de São Paulo, mas não tenho certeza desses nomes. E para ver se agilizavam o processo. E nesse congresso eu escutei uma frase, não sei quem falou, o cara falou assim, as invasões das cidades vão existir de qualquer jeito. Ou legais, através de loteamentos de condomínios. Ou ilegais. Ou ilegais, através de invasões, e às vezes não é nem invasões como a gente conhece, né? Mas simplesmente vão subdividindo um imóvel sem nunca fazer a documentação, né? E os outros vão vendendo e dividindo. Não, isso aí não existe muito. Então, é uma pena, aliás, que isso exista, sabe? Porque... a origem da cidade são os loteamentos e os condomínios. É assim que elas começam. Sim, é verdade. E se continuar sendo tudo legalizado e planejado, por exemplo, o Brasil,
ainda tem muita região para ser loteada no Brasil inteiro, né? Temos muitos estados que tem pouquíssima gente ainda, e a gente nota que não existe um projeto, por exemplo, de se fazer ciclovia nos loteamentos. É um projeto que não seria caro e você já teria, quando a cidade crescesse, quando saísse novos loteamentos, você já teria planejado a infraestrutura de ciclovia. mobilidade, né? É, como é na Alemanha e tal, né? Então, eu acho uma pena que esse é o tipo de coisa que ainda não existe, ninguém planejou. Olhando para isso. Plínio, deixa eu te interromper e perguntar uma coisa. Tá. Você está há bastante tempo nesse mercado, né? É. Como você disse, nasceu na maternidade, mas acho que quando você começou a andar, talvez o primeiro passeio não foi no Jardim da Infância, foi na Imobiliária Gonzaga, Essas provavelmente. histórias que eu ouvia, né? O que você acha que mudou? E foi para melhor, foi para pior? Do mercado de 30 anos atrás, 40 anos atrás para hoje, o que mudou mais na sua visão? Mudou tudo, né? Na época, a informática mudou, a maneira de anunciar, tudo mudou, né? A única coisa que não mudou muito foi o registro de imóveis, né? Que ainda é muito parecido com o que era na época. Verdade, né? Documentação ainda é igual, não tem muita mudança. Sim, até os carimbos, os termos, né? Parece que está tudo meio... Não é nenhuma crítica, é uma percepção mesmo, né? Mas parece que ficou engessado nos anos 50, essas coisas, né? O modus operandi desses órgãos, acho que teve aqui e ali alguma modernidade, né? A mesma assinaturas digitais e tudo mais, mas a forma de enxergar, né? O processo... ainda acho que está muito lá atrás ainda, né? O mercado mudou completamente, né? Mudou. Eu aprendi a trabalhar com a Gazeta do Povo. Sim. Então, pois é. era um jornal. Para você aprender o preço dos imóveis, você tinha que fazer pesquisa no jornal. Você recortava os anúncios, colava em uma folhinha de papel e ficava calculando o preço por metro quadrado dos bairros, entendeu? Sim. Essa é uma ideia absolutamente absurda para os dias carinhas de né? hoje, que o carinha quer saber... encontra os anúncios de quilo, né? Uma enxurrada, né? Inclusive, o meu pai foi o responsável direto, quando ele era presidente do sindicato, na criação do caderno imobiliário da Gazeta do Povo. Olha que legal, olha isso, hein? Porque ele queria dar uma vantagem para os associados do sindicato. Sim. E foi falar com o Francisco Cunha Pereira, que era o dono da Gazeta, e disse para o Cunha, olha, posso fazer com que o teu jornal cresça, porque a Gazeta naquela época não era a Gazeta, né? Sim. Posso fazer com que o seu jornal cresça? Ele disse, como? Ele disse, é o seguinte, quem for do sindicato, você cobra um pouquinho mais barato o anúncio. Ele disse, mas... vou cobrar mais barato do que eu cobro. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Só no volume, exatamente. E um monte de gente que vai anunciar. Mas o sindicato é pequeno, meu pai diz, não, mas vai crescer. E, de fato, o sindicato cresceu pra caramba. E a Gazeta do Povo cresceu bastante. A tal ponto que algumas pessoas, às vezes, meio sem noção, chegavam e reclamavam comigo da quantidade de anúncio na Gonzaga. Diz, o jornal fica mais caro porque tem um monte de anúncio. Mas é a lei do mercado, exatamente, né? Ao contrário, né? O jornal fica mais barato porque tem os anúncios. Né? Sim. E o jornal vende porque naquela época muita gente comprava por causa dos anúncios. Né? A gente está falando realmente de 1990, 80, talvez 70. Para o pessoal de hoje em dia, isso parece uma história absurda. Né? E muito antiga, né? Parece que nós estamos falando do século passado e nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Que nem existe jornal, 35. Né? Jornal, exatamente, a própria Gazeta, né? O jornal tinha uma circulação, sei lá, 100 mil exemplares, 200 mil. Sim. Não, era um veículo obrigatório, né? Acho que todos nós que vivemos isso, o domingo, o sábado, o domingo principalmente, ninguém passava o domingo sem ler o jornal da sua cidade, né? E as TVs também, o horário nobre da TV, das 8 horas da noite na Rede Globo, era uma coisa caríssima. Um dia desses eu estava vendo lá propagandas de produtos que
jamais pensariam em ser anunciados lá, né? Então, houve uma mudança gigantesca no mundo. E aí, falando né? um pouquinho de comunicação, que é a tua área de formação com o mercado imobiliário, né? E a gente tem essa coincidência de ter duas áreas de formação parecidas e ter caído no mercado imobiliário pelo destino, né? Meio de Eu poderia paraquedas. estar fazendo propaganda de ração ou de sapato, mas eu estou fazendo marketing e comunicação para imóveis, né? Eu fico pensando, né? A gente está num momento em que embora isso tenha ficado mais personalizado, então cada um hoje pode ser dono do seu próprio canal de comunicação, as mídias digitais Sim. colocaram isso, né? Tanto que os veículos sofrem, a TV nunca mais foi abordada, a própria Gazeta mudou o seu formato porque ficou difícil acompanhar, né? Essa avalanche de coisas, os portais ganharam notoriedade e tal. Mas, ao mesmo tempo, os donos desses lugares não existem, né? No regional, por exemplo, o dono da Gazeta do Povo estava aqui, vocês conseguiam negociar coisas. Sim. Hoje são os caras do Vale do Silício ali, não sei de onde, na Califórnia, que você tem que veicular no Facebook, no Insta, no Meta, e você não vai falar, olha, eu vou ligar para o Mark Zuckerberg porque eu acho que o meu anúncio tá caro, ou não, saiu errado, tinha que sair. Então, olha só, né? Nós estamos, ao mesmo tempo que conseguindo veicular, mas ao mesmo tempo numa terra de ninguém, né? E essa contradição, às vezes, me pega um pouco. O mundo está muito globalizado, né? O que alguns acham bom, outros acham ruins. A verdade é que está. Eu participei agora no congresso lá em São Paulo, você até lembrou o nome há pouco. O Conecta. Isso, o Conecta. E lá no Conecta, a coisa mais interessante, que é o que está se praticando muito hoje, todo mundo estava com o celular se gravando. Uhum. Então tinha 3 mil pessoas, toda hora onde eles iam, eles pegavam o celular. Estou aqui no Conecta para conseguir novas informações para você, meu cliente. Aí estou aqui comendo um sanduichinho no Conecta, porque sabe como é, precisamos estar fortes. Né? Estou aqui engraxando meu sapato para ficar... Sabe? Então, assim, era impensável que o corretor de imóveis ia virar uma... Porque você vê muito isso, né? Os caras estão o tempo todo fazendo vídeo, postando vídeo, e sempre tentando manter um contato com um volume maior de clientes, justamente porque não existem canais mais para isso. Sim. Né? Quando você vai anunciar, aonde a sua imobiliária vai anunciar? Antigamente você anunciava na Gazeta. Na Gazeta. E hoje, você vai anunciar onde? E aí, tudo isso nos transforma, eu já falei disso ano passado, em alguns programas também, a gente virou esse ser midiático, né? Midiático que nem todo mundo nasce com essa vocação, com essa vontade, né, de aparecer na frente de uma câmera. Olha a gente aqui, né? Não é só um querer, né? Adriana, eu acho que é que nem tirar fotografia, sabe, Adriana? Como assim? É só sorrir. Entendeu? Não precisa... Sim. Tem uns que... hoje mesmo estava assistindo no rádio. Não vou dizer o nome da rádio, porque eu achei que os radialistas lá não tinham a voz que a gente esperava. De radialista, aquela voz imposta e tal. Era uma de voz locutor. normal. Voz normal, assim, entendeu? Algumas nem tão boas, umas muito finas, mas é isso. Hoje em dia a informação é livre para todo mundo. Né? Você não precisa ter um estereótipo, né? Uma caricatura de alguém que vá falar sobre aquilo. Né? É claro que é melhor ter formação, né? Em tudo que a gente faz na vida, mas eu acho que cada vez mais a gente está perto das pessoas, inclusive elas mesmas nem sempre vão no médico, às vezes pegam o diagnóstico do Google, né? Sim. Então a gente vive hoje num mundo em que todo mundo acha que sabe de tudo, até o momento que percebe que a gente não sabe de tudo. Muito pelo contrário, né? E acho que fica tudo muito superficial também, né? Talvez a gente saiba de tudo, mas numa camada muito fina, né? Onde a gente tem todo um conhecimento basal, abaixo daquilo, gigantesco, que a gente nunca vai alcançar se não realmente não ultrapassar essa camadinha, né, que está na... A educação continua sendo fundamental para isso, né? Filosofia, acho que é uma matéria que devia ser ensinada nos colégios, né? Mas isso todo mundo acha isso, né? Porque a vida continua, os problemas todo mundo tem,
Isso tudo continua igual como era no tempo do meu pai, do seu pai. Sim. E aí, assim, eu vou entrar num outro lugar que eu acho que vai deixar essa conversa também interessante, porque o mercado imobiliário, pela sua característica e pelo tanto de dedicação que se coloca no dia a dia, vai transformando a gente realmente em seres muito técnicos, muito disciplinados nessa condução dos negócios. E, claro, né, para você manter uma empresa em pé e próspera e rentável e dando lucro, a gente sabe que a dedicação é total, ainda mais no mercado imobiliário que depende de tantas variáveis. Mas no meio dessa história toda, você também é um artista. Você traz esse teu lado A ou B, não sei, né? Você que vai escolher, mas para o teu cotidiano, para a tua vida. E eu vou quebrar um pouco a nossa conversa imobiliária, porque acho que é um lado muito interessante, e eu fico muito feliz quando eu trago as pessoas do imobiliário e consigo também tirar delas esse outro, esse avesso, né? Esse reverso. Porque o nosso mercado também precisa disso, né? De pessoas que também tragam outras inteligências que não só aquela para aquele mercado, para aquela situação. E vou citar duas situações que eu lembro, né? Primeiro que você já se aventurou aí nos quadrinhos, teve uma época da sua vida que você fez isso, né? Conta um pouquinho dessa história, que eu acho tão legal, mas fica à vontade, se você não quiser... Não, me veja um pouquinho d'água. Sim, vamos lá. Eu sempre, como eu me formei em publicidade, eu sempre gostei de escrever. Teve uma época que eu cheguei a escrever e publicar uma história em quadrinho, né? Foi bem interessante porque me permitiu conhecer muita gente do ramo de quadrinhos. É um ramo realmente interessante. O desenhista, na época, o Antônio Éder, ele tem hoje em dia uma produtora de desenho animados. Aqui em Curitiba existe um mercado muito rico, existem bons profissionais, sabe? E boa parte dessas pessoas eu conheci, inclusive na Bienal, que teve em Belo Horizonte, quadrinhos, que é um evento bem legal. Agora em Curitiba tem uma Bienal também. Olha Foi legal participar das histórias em quadrinho. E hoje em dia eu pinto um pouco, né? Sim. E aí, para quem não te conhece, né, eu até recomendo o teu Instagram das ilustrações, é Plínio Gonzaga? Eu acho que é Plínio G. Filho, eu não tenho certeza. Tá. Ou Plínio Filho. Procurem Plínio G. Filho ou Plínio Filho, porque, assim, tem coisas muito interessantes. Eu, assim, aí já devolvendo os elogios, te digo que eu gosto do que você faz, já comprei, coloco nos lugares, as pessoas me perguntam, mas quem faz esse tipo de ilustração? Quem é que traz isso, né? Lá na agência eu tenho uns 4, 5 trabalhos seus que eu sempre deixo ali, né? E vejo a tua produção pessoal. Você está sempre envolvido com telas, com tintas, né? Sempre colocando, se manifestando artisticamente. E eu acho isso muito corajoso, né? Porque principalmente de um lugar, né, que nos obriga a seguir um roteiro quase que previsível, né? Você nasce no mercado imobiliário, você transita entre aquelas pessoas, você herda um talento, um destino, né? E aí você vez outra e fala, peraí, tudo bem, vou seguir aqui, mas deixa eu também aqui me manifestar dessa maneira e daquela outra. Como é que é para você isso? Então, eu sempre achei que para você ser sério numa profissão, você pode dar risada também, sabe? Então, não há necessidade de você ter uma cara sisuda para você ser honesto. Você pode ser honesto, você pode ser um bom profissional e pode ser uma pessoa que dá bom dia para os outros no elevador, né? Uma pessoa que dá a vez para os outros passarem no trânsito. Então, eu sempre fui bem-humorado. Quer dizer, quando eu era mais jovem era mais terrível, mas também era bem-humorado do meu jeito. E eu acho, né, que, evidentemente, o mercado imobiliário mexe com muito dinheiro, mexe com coisas muito sérias, que nem a documentação imobiliária, mas você não precisa fazer isso de cara feia, né? Os clientes, aliás, me parece que nem gostam muito de cara feia. Eles gostam de caras bonitas, como a minha, como a sua. E você acha que no mercado imobiliário tem muita gente de cara feia? Ah, sei lá, Diana.
Curitiba tem a fama de ser uma cidade que não dá bom dia nem no elevador, aquelas coisas, né? Eu acho que a gente tem que, no dia a dia, tem que procurar se dar bem com os outros na medida do possível, né? Cumprimentar, ajudar quem você pode, quem está perto de você. Acho que isso é normal, né? Faz parte da sociedade. Você falou do meu trabalho no Instagram. No Instagram eu faço mais uma produção que vem do próprio celular, sabe? Eu desenho com aplicativos do celular, mas sem usar muito recurso. Porque senão o aplicativo praticamente desenha sozinho. Então, Isso. é impressionante, né? E assina teu nome, né? Exato. Então eu uso um aplicativo simples e com zero de recursos, só uso o pincel. E também pinto em tela. Inclusive, o meu orientador, o Viriato, está cobrando da gente, vou aproveitar. Isso, faz aí o teu comercial. Exato. Estou expondo, eu e mais 30 pessoas lá do CACEV, que é o estúdio do Viriato, lá em Cascavel, no MAC. Olha só que bacana. Então, se alguém estiver aí ouvindo isso, estiver em Cascavel, vai lá no MAC, que é embaixo da Biblioteca Pública. Tem uma exposição de 90 quadros, meus são só 3, mas é uma exposição muito interessante, está indo muita gente. Olha aí, tá a dica, Cascavel com obras de Plínio Gonzaga Filho. Lá no MAC. E aí, assim, para a gente ir caminhando para um encerramento, né? Falei que a gente passa rápido a nossa conversa, pelo menos olha aqui, porque as que a gente tem fora daqui são intermináveis. Geralmente tem um vinho, tem um monte de coisa aí para estimular, né, Não, mas a conversa. Conversar com a Adriana sempre é bom. A gente sempre aprende coisas boas. Então, quem que é a Adriana ia perguntar, né? Você. Mas, Plínio, vamos olhar um pouquinho daqui para frente, né? Você, então, que vem dessa história, que participa do mercado. Teve o Santa Maria, o Solar Florença. Você está falando dos condomínios que eu fiz. Dos condomínios, voltando um pouco para o mercado imobiliário. Mas olhando para o cenário, né? Você é um cara que lê muito. Né? Quem entra na tua casa vai encontrar uma grande biblioteca, uma delícia de biblioteca, que, né, dá para escolher títulos, negociar empréstimos. E teve um dia até que a gente se encontrou e você tinha comprado de uma cacetada só, acho que uns 8 livros. Eu falei, nossa, às vezes eu faço dessa. Como é que o cara compra 8 livros de uma vez, né? E abre 4 ao mesmo tempo e vai lendo. Enfim, mas é muito legal, porque, né, é livro, né? Você não está comprando 5 empadinhas para comer ao mesmo tempo, que também é bom. Mas 5 empadinhas é demais, né? Como é que você está enxergando daqui para frente? Não precisa falar do mercado imobiliário necessariamente, mas o que você vê pela frente, né? Bom, se a gente for falar do mercado, o mercado imobiliário ainda tem muito para crescer, né? Agora mesmo eu fiz uma permuta de um apartamento por terrenos aqui em Curitiba, permutei por um apartamento em Camboriú. Então, permuta é uma coisa que se faz muito pouco no mercado, as construtoras aqui de Curitiba não fazem. O mercado de Camboriú, por exemplo, é um mercado muito falado, muito estudado, porque não só Camboriú cresceu demais, Sim. como as cidades ao redor também cresceram demais. E está faltando só estrada. Estrada ou mesmo um trem. Já pensou se você pegasse um trem em Joinville e fosse parar em Camboriú? Nossa, que maravilha. Perfeito. Né? Então, às vezes, o mercado imobiliário alavanca e o governo não estrutura o que o mercado está alavancando, né? Você vê, o Brasil mesmo... E acho que Camboriú é um exemplo claro disso, né? Aquela história, né, que a metade, mais da metade das populações no Brasil são beira-mar, né? Olha só. Então eu vi o índice do IBGE, que para gente que mora numa cidade como Curitiba, que normalmente a gente mora em apartamento, 80% do Brasil ainda mora em casa. Nossa, é muita coisa.
Então, a população ainda não... Muita gente não conhece prédio, norte, nordeste. Sim. E esses lugares, tirando Fortaleza, que é uma cidade gigantesca do tamanho de Curitiba, mas tem muitas... eu quis dizer do tamanho de Curitiba, porque Curitiba é uma das 10 maiores cidades Sim, é uma do grande Brasil, capital. que nem Fortaleza. Mas tem muito ainda a se fazer. Quando a gente participa desses congressos, e é bom que tenham congressos mostrando o que se faz Por aí, em todo o né? Brasil, Em né? outras regiões. Porque a pessoa não pode ter uma visão só curitibana das coisas, né? Você vê, ó, hoje estava ouvindo que no MAC vai ter exposição dos 100 anos do Poti. Olha só. O Poti tem muitas homenagens para ele, né? Sim, e agora, principalmente, começa agora lá no MAC. No MoMA também vai ter gravuras do Poti. Então, você vê, e o Poti era um cara antenado com o mundo, ele não era só Curitiba, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa visão mais de viajar mais, serem mais cosmopolitas, sabe? Não ficarem só com as coisas que elas observam aqui. O mundo é extenso, tem que viver tudo que tem para viver aí, né? Tem que. Plínio, olha, eu tenho que te agradecer um monte, né? Eu aproveitei essa frase para meio que simular um encerramento. Até porque eu acho que você falou é muito importante, né? A gente se acostuma aí com o nosso entorno, nossa zona de conforto, que é uma expressão usada a exaustão aí por todo mundo, mas principalmente nas cidades bem-sucedidas, onde, como é o caso de Curitiba, onde você tem situações menos caóticas, né? A gente se acostuma mesmo a uma rotina. E não que isso não seja bom, porque se alcançou um lugar bom, tem que ser preservado, mas também nos coloca num lugar assim de um pouco de preguiça em entender como é que as outras realidades acontecem, né? Outras cidades, outras organizações, outras comunidades. E eu acho que Curitiba às vezes se isola um pouco desse lugar porque está relativamente bem resolvida. Claro, é uma cidade brasileira, a gente não pode esquecer disso, mas comparado a outros centros urbanos, né? O nível de problemas que a gente tem, ele é menor, né? E que bom, mas isso nos impede de entrar em contato real com outras realidades, não no lugar de quem olha de fora e analisa e julga, mas no lugar de quem vive aquela realidade. Eu sinto falta de encontrar pessoas que tragam essa experiência vivida, né, e não simplesmente observada de outros lugares. E você é um cara que eu enxergo nesse outro lugar. Você vai para São Paulo, você vive São Paulo, você traz coisas de São Paulo. Se você for para a Europa, não é só aquele olhar turista. Eu fui na Torre Eiffel, olhei aqui. Não. Você vai entender o jeito francês das coisas funcionarem e colocar isso né, como um arquivo, né, no teu repertório. E talvez Curitiba seja uma cidade, né, que precisa alcançar esse lugar. Eu tenho essa impressão, às vezes. Eu vejo Curitiba como um bom exemplo do como as coisas ficam quando são planejadas. Sim, sim. Então, Curitiba planejou o crescimento da cidade na figura do IPUC, na figura do Jaime Lerner, né? Quando começou o zoneamento, eu mesmo fui surpreendido. Nem os corretores de imóveis e nem a maioria dos moradores sabiam que ia ser. Não entendiam, não havia entendimento sobre o que seria o zoneamento, o que seriam os prédios crescendo, entendeu? Então, Curitiba é bom. E depois o IPUC, por muitos anos, planejou muito bem a cidade. Sim, então, Curitiba hoje é uma das... Nós éramos menor que Porto Alegre, nós já passamos Porto Alegre. Então, Curitiba... E de forma planejada, sim, né? Então, o que aconteceu em Curitiba quanto ao planejamento devia acontecer no mundo inteiro. Devia acontecer com as pessoas. As pessoas têm que planejar o que elas querem fazer na vida. Não fica satisfeita só com o emprego que tem no momento, ou com o salário que tem no momento, né? Tem que gostar do que faz, em primeiro lugar, porque quem gosta faz melhor, né? Sim. E
e procurar viver, planejar as coisas, né? Colaborar com os outros e planejar o seu futuro mesmo. Saber aonde ele quer chegar, o que ele gosta de fazer e sempre tentar fazer as coisas. Gosta de viajar, viaje bastante, né? Ah, mas não tem dinheiro. Vá para Matinhos, vá para o Parque Barigui, faça amigo que tem dinheiro, entendeu? Faça amigo que tem dinheiro. Não é? Já vê ali naquela rodinha quem que pode pagar passagem para você, por que não, né? As pessoas vivem dizendo que é melhor do que ter barco é ser amigo do dono do barco. É verdade, eu concordo com você. Não é? E tanto que eu não tenho barco. Então, eu também não tenho. Depois a gente fala quem é esse amigo em comum, que a gente pega uma carona para andar mar de barco. adentro. Mas, na verdade, é assim, você tem que... Você tem que planejar o que você quer na sua vida, porque os outros nunca vão planejar nada para você. Né? Como aconteceu com Curitiba, né? Alguém planejou e a cidade virou o que virou de forma bem sucedida, né? Não, realmente Curitiba é um case de sucesso. E já me contaram que na mesma época que foi realizado essa história, tinha um projeto, e foi inclusive alguns arquitetos de São Paulo que ajudaram no planejamento. Mas havia um projeto igual para Joinville. Olha só. E a diferença entre Joinville e Curitiba é que o de Curitiba foi executado. Olha aí, tá vendo? Bom, te agradeço, muito obrigado pela sua presença mesmo. Eu que agradeço, Adriana. E para você que nos assistiu, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Esse programa ele só é possível também graças aos nossos patrocinadores, que eu quero destacar aqui agora, a Imobiliária 2000, Alô Imóveis, a Polar Seminário e SZL Imóveis. Eu te espero em todas as plataformas, no Spotify, no YouTube, Instagram, Facebook. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Nuna Marketing Imobiliário, onde você vai ter acesso a todos os conteúdos, inclusive a essa entrevista deliciosa que eu acabei de fazer com o Plínio Gonzaga Filho. Muito obrigada e até o próximo.